Olá você que nos acompanha aqui pelo Cuiabrasa Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu queria dizer para você que esse podcast está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Você que tem interesse em fazer uma produção audiovisual, produzir o seu podcast, produzir algum vídeo para o seu canal do YouTube, alguma produção particular, enfim, algo para sua empresa, ou precisa de um auditório para você fazer reuniões, sejam empresariais, reuniões com amigos, enfim, a MD oferece para você essas facilidades. Então aponta o seu celular para o QR Code que está aparecendo para você aí na tela e entre em contato com a equipe da MD que está te esperando. E comigo hoje aqui está ela, Clarissa Antunes, ela que é consultora de RH. Seja bem-vinda. Obrigada, Lucas. Eu gostaria de agradecer a presença aqui no Cuiabá Brasa. É muito bom falar do que a gente gosta, Maravilha. né? E falar com você, Lucas, muito obrigada pelo convite Eu que de todos agradeço. aqui. Que maravilha. Já entrando na questão da consultoria de RH, né? O que é um RH? Na verdade, a gente entende, enquanto funcionários, né, que o RH, na nossa cabeça, na cabeça popular, é aquele setor que contrata e demite. Né? Mas na prática, assim, né? O que seria uma consultoria de RH? Então, Lucas, realmente, né? Toda empresa ela é um corpo humano de trabalho, né? E esse corpo ele é subdividido em departamentos. E um dos departamentos é o Departamento de Recursos Humanos. E que nós sempre reconhecemos o Departamento de Recursos Humanos na verdade, por uma parte dele, que é o Departamento Pessoal, que cuida da vida dos funcionários burocraticamente. Então, cuida da admissão, cuida da folha de pagamento, cuida da demissão, né? Mas, ao longo do tempo, isso foi mudando. Não podemos só olhar as pessoas como um papel, como um número. E sim, elas representam para as empresas, na verdade, a produção dessa empresa, né? Ela é a alma dessa empresa, são as pessoas que ali estão. Então, o que vem crescendo, né? Isso é uma realidade. O recursos humanos ele é muito amplo, porque ele trabalha departamento pessoal e desenvolvimento humano. E quando a gente fala isso, a gente fala nos subsistemas de RH. Né? E os subsistemas de RH ele é subdividido em provisão, quem na verdade, quem vai trabalhar na nossa empresa, quem vai trabalhar naquela empresa, né? Que tipo de pessoa que vai trabalhar naquela empresa. Então, a provisão é tudo relacionada à admissão, mas não só sob o ponto de vista de documentos, mas de perfil, né? De buscar pessoas no mercado que atendam aquela determinada vaga, aquelas responsabilidades daquele cargo. Então, o departamento, esse subsistema de provisão, é um deles. Depois nós temos de aplicação. Esse é o nosso desafio, como manter as pessoas no ambiente de trabalho bem, feliz, de uma forma saudável, né? Conhecer aquela empresa, formar a cultura daquela empresa. Então, esse é o subsistema de aplicação, que é hoje eles falam onboard, né? Que é quem está entrando, onde que ela está entrando, que lugar que ela vai estar num organograma. E nós temos, e assim por diante, né? E nós temos também a área de benefícios, que é o subsistema de benefícios. Como que eu garanto que o colaborador vai ficar bem aqui na empresa, né? Que benefícios que essa empresa tem? A questão salarial está compatível com as atividades e as responsabilidades daquele cargo. Então, esse subsistema a gente fala de benefícios, né? E nós temos o desenvolvimento, que é outro subsistema, que é o quê? O colaborador ele precisa ser desenvolvido no que a empresa quer. Nós não vamos conseguir buscar um colaborador já pronto, por mais experiência técnica que ele tenha. Por quê? Ele tem que ser inserido nessa cultura organizacional que está ali e é nova para ele. Então, vem o RH trabalhando o desenvolvimento dessa pessoa na atividade que ela faz, ou no departamento que ela trabalha,
né? E por último é o quinto sistema, que é o controle. O controle são, na verdade, quais que são os resultados desse trabalho do RH, né? Que a gente fala, o RH como departamento pessoal e como desenvolvimento humano. Quais são os resultados? Como que está sendo, como que está o resultado da empresa? O que é a parcela na verdade, de custo dessa empresa em relação a colaboradores, em relação a horas extras pagas, né? Quais são os resultados do desenvolvimento que foi realizado pelo RH? Então, o último subsistema sempre tem um apoio de um sistema de RH para estar justamente mapeando os resultados do trabalho realizado, para ele ficar menos subjetivo, e sim, mais objetivo. Vamos colocar mais baseado em métricas, né, em dados mesmo. Porque, às vezes, os gestores, os empreendedores, têm dificuldade de entender esse trabalho do RH, porque ele não é metrificado. Então, hoje tem sistemas, né, sistemas de tecnologia de informação, sistemas, software, que desenvolve todo esse trabalho. Então, os treinamentos, os aproveitamentos dos treinamentos, os resultados, como que está a rotatividade dos colaboradores, né? Como que está a nossa, na verdade, a permanência dos nossos colaboradores na nossa empresa. E tudo isso e forma os recursos humanos. Nossa, mas é muito mais abrangente do que a gente podia imaginar. Então, é mais um cuidado humano mesmo do colaborador. Cuidado Esse é o humano, setor. exato. Cuidado Nossa. humano e cuidado da vida funcional dele, né? Então, hoje que a gente percebe que ainda tem empresas que só tem departamento pessoal. E chama de RH. E chama, às vezes, de RH. Então, é só departamento pessoal. Né? Tem pessoas que não têm essa nomenclatura, nem departamento pessoal, nem RH, mas tem uma pessoa ali que faz esse trabalho, mas que está mais micro, é um trabalho mais micro, não macro, né? É micro, só de admissão, de demissão, sem análise de resultados nenhum. Nossa, mas essa preocupação, achei interessante, essa preocupação com não só a questão salarial, mas os benefícios muitas vezes que o colaborador tem, né, na empresa, se está satisfeito ou não, né, e tudo mais, porque às vezes imagino eu que tem, sei lá, uma evasão de funcionários ali pedindo demissão e tudo mais, mas o dono da empresa, o chefe que seja o diretor, fala, mas por quê, né? Então, imagino eu que se não tiver um departamento de RH funcional, né? Exato. Ele não vai conseguir mapear. Exato. Então, o RH, ele vai trabalhando, por exemplo, esse exemplo que você deu, nas demissões. Então, nós temos a ferramenta de uma entrevista de desligamento. Ah, não conhecia. Então, a entrevista de desligamento, a pessoa faz o desligamento e ela passa pelo RH para deixar a contribuição dela. Né? Os motivos que levam à demissão são várias. Às vezes pelo empregador, mas às vezes pelo próprio empregado. Né? Então, a gente precisa mapear quando é com o empregador também, mas também quando é com o empregado. Porque são os feedbacks que a empresa recebe do que ela precisa melhorar, do que ela precisa se desenvolver, trabalhar para atender melhor quem está entrando. Uma mão de obra, às vezes especializada, técnica, se perde por uma questão de falta realmente de feedback. Porque não tem essa troca, né? Exato. E essa ferramenta, depois você faz essa entrevista de desligamento e aí você vai mapear quais são os motivos de desligamento desse ano ou dos últimos anos. E aí, isso aí se torna métrico, isso se torna dados para você tomar decisão, né? Para o gestor tomar decisão. E essa entrevista do desligamento seja com o colaborador, seja com o gestor? Isso. A gente sempre trabalha. Seja uma entrevista de desligamento com o colaborador e com o gestor que solicitou a demissão. Né? Por que solicitou a demissão? Ou nesse processo, antes da demissão, o RH está inserido, porque ele está fazendo a mediação disso. Né? Ele está conversando com o gestor, ele está sabendo as dificuldades
né? Você já tem, né, um departamento de RH em andamento, né? Fica Exato. mais fácil Então, de saber, você né? dá esse apoio aos gestores. E o RH, ele trabalha intimamente ligado com os gestores, com os líderes, né? Na verdade, dos departamentos. Ele é parceiro. Essa visão, às vezes, de ter um RH mais no controle, hoje, já não existe mais. O RH está mais na questão de parceria, de mediação. De entender ambos os lados. Ambos os presumo eu, né? lados, exato. Interessante. Geralmente tem uma aceitação da parte do colaborador de fazer essa entrevista de desligamento. Às vezes eles não saem mais um pouco ali enérgicos, né? Pelo desligamento. A entrevista de desligamento é uma vontade voluntária. A gente convida e deixa à vontade. Né? Hoje a gente percebe que na maioria dos casos, eles gostam de fazer a entrevista de desligamento, porque eles podem pontuar, porque já não tem mais vínculo com a empresa. Então, se de repente o problema da saída do colaborador é a liderança do seu setor, ou é alguma questão de benefícios, eles podem falar abertamente. Tem outros que se reservam, a gente reserva a vontade, entende a vontade e decisão de não querer participar e está tudo bem. Entendi. Mas é tudo para vira dados, né? Tudo vira dados. Tudo vira dados, né? Até quem não participa é um dado, né? Que levanta hipóteses. Então, Sim. a gente trabalha com essa liberdade quando formata a entrevista de desligamento, né? A gente trabalha com deixa à vontade. Por quê? Porque também é um feedback a ser trabalhado. E na prática tem alguma diferença, assim, quando se tem um departamento de RH da empresa ou quando terceiriza? Então, Lucas, depende do que você deseja, né? Porque o departamento de recursos humanos, quando você monta dentro da própria empresa, ele pega o DNA da empresa. A cultura da organização. Então, a hora que ele vai fazer um processo de seleção, de recrutamento e seleção, pode ser que ele tenha mais clareza da necessidade da empresa. Porque quando você contrata, você não está contratando isoladamente. Você está contratando e olhando quem já está. O mix de pessoa que faz parte ali. Porque se você não olha o mix de pessoa que faz parte, você não conhece o mix de pessoa, você pode errar na contratação. Por quê? Você só está contratando, colocando uma mão de obra. Mas espera lá, qual que é o perfil daquele líder? Qual que é o perfil daquela equipe que trabalha ali? Será que aquela pessoa que é muito boa tecnicamente, se eu colocar nesse mix, vai conseguir se adequar a isso? Vai conseguir trabalhar com um gestor que, de repente, pode ser diferente? Então, assim, do que ele imaginava. Então, quando você tem um departamento de recursos humanos, ele pega o DNA, ele constrói uma na verdade, como que fala? Ele entende melhor do que está acontecendo na empresa, dos processos que está acontecendo na empresa. Eu, como prestadora de serviço, eu torço muito assim. Eu entro, gosto de vender o meu serviço, mas qual que é a minha pretensão? É gerar uma necessidade para que eles tenham um próprio departamento de recursos humanos forte, um próprio departamento de recursos humanos proativo, né? Então, às vezes, começa com a prestação de serviço, ajudo na contratação de uma pessoa que dê esse suporte dentro da empresa, né? Então, é um trabalho que é muito gratificante, mas é uma missão, né? Porque muitas vezes nós, como prestadores de serviço, a gente presta o serviço para esclarecer no primeiro momento o gestor sobre o que é RH, faz um trabalho mais ou menos com o gestor de mentoria. Quando ele começa a acreditar nesse trabalho, aí a gente começa, espera lá, vamos colocar uma pessoa para ficar aqui tempo integral, não só um prestador que vem e que faça algumas necessidades pontuais,
né? Forma artificial, né? Muitas Exato. E isso vem dando certo no meu trabalho, né? Porque eu não tenho missão que o empreendedor fique dependente de mim. Muito pelo contrário, eu quero que o empreendedor entenda o papel do RH na empresa dele, que tenha um RH de fato na empresa dele. A importância, né? A importância, exato. E geralmente a maioria dos seus clientes, assim, eles já têm o RH e querem melhorar, ou eles geralmente terceirizam, ou nem isso, ou querem implantar? Isso. Qual que é a média, assim, geralmente? Na verdade, todos têm um pouco do RH, mas às vezes é confundido. Eles têm mais departamento pessoal e não sabem como lidar no desenvolvimento das pessoas. Então, chegam muitos clientes assim, eu não aguento mais lidar com gente, isso está fazendo eu pensar até em fechar meu negócio, né? Mas por quê? Porque, na verdade, o departamento pessoal, ele não lida com essas mediações, ele fica ele lida com mediações diferentes, mais ligada à vida do colaborador burocraticamente. E tendo um gestor de pessoas ali junto, ele vai, na verdade, fortalecer as relações que estão ali na empresa. Então, e isso geralmente, quando a empresa é pequena, quem faz isso é o próprio dono. Isso gera um desgaste muito grande, né? Porque o próprio dono lida com essa questão de gestão de pessoas e ele depende dessa mão de obra. Então, não é toda hora que ele está disponível emocionalmente para lidar com os conflitos, para lidar com as dificuldades no ambiente de trabalho. Então, gera um desconforto dentro dessa relação trabalho e capital, né? Porque nada mais Lucas, o RH, ele é um mediador entre o capital e o trabalho. O capital, e um depende do outro, né? O capital, ele investe, ele empreende, mas ele precisa do trabalho para as coisas serem desenvolvidas e crescerem. E essa relação tem que ter pessoas mediando isso. Os líderes fazem muito bem isso, os líderes que são colocados pelos gestores. E nós do RH, quando existe um RH, esse RH apoia os líderes. Por quê? Os líderes precisam tomar decisões, os líderes, às vezes, estrategicamente, precisam lidar com situações que eles não estão preparados. Então, o RH é esse suporte aos líderes. Interessante, eu nunca tinha visto por essa ótica. Talvez pelas empresas que eu trabalhei, nunca tive essa ótica de entender que o RH era um tipo de suporte, um tipo de auxílio, né? Exato. Porque, como eu disse, no vocabulário popular ali, o RH é um fantasma, muitas vezes, para o funcionário que está trabalhando, né? Exato, e é isso que a gente vem querendo desmistificar, na verdade, essa visão, né? É muito você ter um RH forte, você desenvolve as pessoas. O colaborador busca o RH e você faz ele pensar, você faz ele analisar, ele vem com algumas dificuldades, né? Assim como você faz o colaborador pensar, repensar, refletir nas suas posições, você também trabalha os líderes que estão ali, né? Desenvolvendo os líderes. Então, é um trabalho, assim, muito bonito, né? Um trabalho assim que eu falo assim, que leva as pessoas para o desenvolvimento e logicamente que o RH tem que ser um suporte, um parceiro, né? Tem que ter essa ética de saber mediar as relações que ali acontecem, né? Mas de certa forma, quando se tem um RH, as pessoas se sentem mais confortáveis, né? Porque elas se sentem acolhidas e elas também, elas percebem que elas dão saltos de desenvolvimento na sua performance. Por quê? Porque o RH, ele pontua algumas questões, às vezes para o gerente pontua, né? Mas está ali, está trabalhando tudo no mesmo objetivo de desenvolvimento. Porque quando a gente fala em resultado de empresa, a gente está falando em pessoas e processo. Dependendo se as tuas pessoas estão desequilibradas no ambiente de trabalho, não é só, quando eu falo desequilibrada, não é desequilibrada mentalmente só,
mas desequilibrado no ambiente de trabalho, seja na descrição do cargo, nas suas responsabilidades, certo? E se isso está desequilibrado, desequilibra o processo de trabalho. E aí atinge o resultado. Então, eu sempre pergunto, como que está seu resultado? O meu resultado não está como eu gostaria. Então, você tem que olhar. Ou é processo, ou é pessoas. Ou são os dois. Impactando um ao outro, né? Impactando um ao outro. Às vezes, e isso o RH dá suporte quando ele está lá, porque ele observa, ele estuda o local, né? E o que ele pode perceber? Que às vezes aquele cargo está tendo problema ali, não é problema da pessoa, é problema do processo, que não está claro o processo, que não está claro a hierarquia, que não está claro a descrição daquele cargo. Então, o gestor avalia de uma forma. Então, o resultado sempre ele depende de pessoas e processos. Se o resultado está bom, é porque você tem pessoas, não é pessoas, e às vezes não é o processo. E quando diz respeito a pessoas também, tem essa questão de sobrecarga, talvez, de trabalho? Algo nesse sentido? Tem sobrecarga. Às vezes, o papel, às vezes você tem uma descrição de cargo ideal para o gestor, mas na prática, aquela descrição não consegue ser realizada, né? Execução. Então, você tem que repensar. Né? Não é por culpa na pessoa, mas sim, vamos olhar o processo. Né? Esse cargo dá para fazer tudo isso que está na descrição? Não está dando, a realidade atual não está dando. Então, nós precisamos avaliar sobre isso. Talvez pensar, fulano era tão bom funcionário, sempre fez tudo certinho, né? Mas aí agora está apanhando, está sofrendo ali para conseguir executar tal coisa, né? Muitas vezes já mudou. Aquele cargo que era de um jeito já mudou, a empresa mudou, cresceu e desenvolveu. Né? Então, aí está o olhar do RH também sobre esses processos de trabalho. Entendi. E o RH também ele é responsável pela parte de recrutamento? Recrutamento e seleção. Desde né? o início. Isso. O recrutamento, a gente pensa assim, é o sistema de provisão. O recrutamento, ele recruta, ele divulga as vagas, né? Divulga as vagas em vários... Hoje em dia, nas mídias sociais, divulga as vagas nos grupos que afins aí, né? E nós vamos... O recrutamento, a gente recebe os currículos. Recebendo os currículos, você vai fazer uma análise dos currículos para entender o perfil daquele candidato. E aí você chama os candidatos que têm o perfil mais próximo da vaga, que pelo menos demonstra ali, através do currículo, um perfil mais próximo da necessidade daquela vaga. E aí você já passa para o processo de seleção, que é selecionar dentro daqueles currículos, dentro daquelas entrevistas realizadas, eu vou selecionar a pessoa que está mais preparada para ocupar aquele cargo. Né? Eu pergunto porque agora a gente falou a respeito de terceirizados, né? E já aconteceu no passado várias vezes de eu fazer algumas entrevistas e o entrevistador, recrutador, que a gente chama, né? Pelo LinkedIn, o recrutador, ele não era da empresa, ele era terceirizado. Então, assim, na hora que ele ia fazer uma descrição, a descrição da vaga ou da empresa, ele extremamente estava lendo, sabe? Um papel extremamente artificial, né? E tudo mais. E aí vem de encontro com aquilo que você falou, né? A respeito do RH, quando é da empresa, ele leva ali a marca da empresa, né? Leva Exato. A importância da... E a consultoria, ela traz esse objetivo. A consultoria é um momento transitório, né? Quando a empresa precisa, ela não sabe como montar um RH, então ela precisa de apoio para isso. E ela vai buscar uma consultoria que vai trabalhar as pessoas, né? Para que os subsistemas aconteçam de forma global, né? Não só trabalhar um único subsistema, mas trabalhar todos os sistemas juntos. E, na verdade, na minha empresa, a gente sempre procura, e a nossa meta é que a gente saia daquela empresa e tenha um RH formatado, né? Que as pessoas sintam como que é importante ter um RH. E eu falo, Lucas, assim, que o RH é uma mão invisível.
né? Ele passa por todos os setores. Então, por isso, o trabalho do RH é dar suporte, né? É dar suporte para as pessoas estarem suas performances profissionais estarem adequadas ao cargo, desenvolvê-las elas dentro do ambiente de trabalho, na cultura organizacional, né? Na cultura organizacional. E nesse trabalho todo, a gente percebe isso. Quando é feito esse trabalho, as pessoas sentem assim, se o RH for embora, já está tudo certo, está tudo bom. Mas não, quando tira-se a mão do RH, percebe-se que as pessoas sentem, os processos sentem. Por quê? Porque eu falo que o RH é um departamento que é para pensar nas pessoas e nos processos. E não é só nas pessoas que vão entrar, é nas pessoas que estão. Então, quando você tem, e o RH ele é um RH estratégico, ele começa a perceber. Ele vai fazer uma visita, ele já começa a observar o que não está. E como ele é um de suporte, quando as pessoas entendem isso, as pessoas dividem os dilemas do trabalho, das coisas do trabalho. E aí se constrói coisas maravilhosas em conjunto com os seus gestores, né? Mas isso tudo, por isso que o RH é uma mão invisível, porque ele tem que se fazer imperceptível na relação, no organograma, nas relações ali, né? Você não pode avançar, porque ali, aquele departamento tem um gestor. Então, as pessoas têm que te ver como suporte, não como líder principal, né? Ou como gestor principal. Ele tem que ver que você é suporte. E a hora que se perde um RH estratégico, sente. O processo acaba... os líderes sentem e o processo acaba... Algumas coisas que já foram implantadas acabam se enfraquecendo. Né? Então, é isso. Perde ali um pouco da essência, talvez, né? Do que o RH implantou. O que eu falo como hipótese é o seguinte: como é um departamento que é para pensar em pessoas e nas nuances que envolvem as pessoas, né? E das relações capital e trabalho, ele está ali observando isso, enquanto as pessoas estão na execução. Estão na execução. Então, e quando as pessoas estão na execução, geralmente os gestores não param para analisar essas questões. Por quê? Porque eles estão focados nas tarefas principais deles. E a tarefa principal do RH é o quê? Olhar todas essas nuances dos processos de trabalho versus pessoas. Mas o RH tem esse trabalho de entrevistar os funcionários, porque como que eles chegam a uma conclusão, por exemplo, que certo departamento está trabalhando de forma insatisfeita, por exemplo, por conta de algum motivo ali? A gente tem as ferramentas, né? Hoje tem as ferramentas que a gente fala que é a pesquisa de clima, né? Ou mapeamento de processo, e que isso nos possibilita perceber isso. Né? Às vezes o gestor chega e fala assim, olha, está complicado, minha equipe está complicada. Então vamos fazer uma entrevista individual com cada colaborador para sentir o que está acontecendo, né? Que você, gestor, está sentindo que não está bem, que o clima está pesado, que está difícil. Então, é um trabalho mesmo a gente fala que é um trabalho bem delicado, né? E que precisa, o que precisa é um trabalho delicado e que precisa ter manejo para isso. Né? Não é simplesmente alguém de algum outro setor, eu vou sentar com aquela pessoa para falar sobre isso. Não. Precisa ter manejo nessa entrevista, saber fazer, para não invadir, né? Não invadir, para a pessoa saber o objetivo, porque senão você complica ainda mais, né? Você vai pensar que o gestor que mandou, né, lá para entrevistar e às vezes até omite informações, né? Exato. Então, o RH ele tem que ser assim bem imparcial, né? Ele tem que ser, ele
ele é contratado pela empresa, o empreendedor, mas ele deve assumir um posicionamento imparcial para que essa relação seja boa. Capital e trabalho em todos os seus formatos. Né? Completamente. Né? Nem sempre a gente tem êxitos, né? Mas pelo menos a gente acolhe, né? O que de repente um conflito, uma dificuldade, a gente acolhe. E também a gente faz um trabalho psicoeducativo, né? Porque muitas vezes o colaborador, ele busca o RH com uma demanda e a gente trabalha para ele enxergar algumas outras possibilidades dentro daquilo que ele está pensando. E isso ajuda ele a se desenvolver. Que bacana demais. E aí o seu trabalho na prática, assim, como que ele funciona? Qual que é a duração dele numa empresa? Ou varia muito? Como que funciona na prática a sua atuação? Então, na prática, geralmente os meus contratos são de 6 meses, inicialmente. E, lógico, que um trabalho de recursos humanos não tem como você prever, porque depende dos processos dos gestores e das pessoas. Então, você põe 6 meses no mínimo para você, pelo menos, dar início no trabalho dos subsistemas, né? E depois avalia depois de 6 meses. Então, eu já cheguei a prestar né, consultoria em lugares que eu fiquei 4, 5 anos. Eita. Né? E foi bom, porque aí eu também me posicionava diferente. Então, quando eu iniciei, não tinha uma pessoa de RH. Depois eu participei da contratação, eu participei da formatação dos subsistemas, né? Aí eu só era participante, né? Mais como mentoria do RH. E depois aí eu saí. Então, todas as consultorias, assim, graças a Deus, tiveram bons resultados, né? Hoje a gente percebe muito essa questão, essa clareza que os gestores estão tendo sobre cuidar das pessoas e dos processos, né? Porque quando você tem uma rotatividade muito grande de pessoas, os processos da sua empresa se tornam instáveis. Por quê? Aquele processo você formatou, né? Vamos colocar aí um atendimento ao cliente. Você formatou, você trabalha o padrão com aquelas pessoas que fazem o atendimento ao cliente. Vai chegar uma pessoa que você vai ter que treinar tudo de novo, né? Então, quanto mais essa rotatividade eu tenho, menos padrão eu gero dentro da minha empresa para os processos. Os processos ficam menos padronizados, mais vulneráveis, né? Então, o ideal seria prevenir com que essa pessoa saia. Exato. Ter esse trabalho, né? Porque a questão, isso é a cultura organizacional. Você tem que trabalhar os gestores para isso. Não é tirar e pôr. Porque você vai trocar 6 por meia dúzia. Pessoas, sentimentos, emoções, são variáveis. Às vezes, não é só o olhar técnico. Antigamente, Lucas, quando você avaliava uma pessoa, nas empresas, eram avaliados mais pela área técnica. Você contratava pela área técnica. E a área comportamental era avaliada, tinha um menor peso na avaliação. Hoje, eu vou te falar que tem o mesmo peso. A competência técnica e a competência comportamental, ela tem o mesmo peso. Então, a competência comportamental hoje é o motivo de maiores demissões da empresa. Em todas as empresas que eu presto serviço, você olhando a métrica dessas empresas, você percebe que é o comportamento. Elas sabem realizar o que tinham que realizar naquele cargo. Elas são eficientes na realização, mas devido ao comportamento, às vezes no relacionamento, no relacionamento interpessoal, no tipo de comunicação, nas dificuldades com regulamentos, com normas, com regras, muitas vezes ocorrem a demissão. Há o pedido de desligamento desse colaborador. Entendi, mas essa questão comportamental, dentro do RH também tem ali um setor de psicólogo, algo assim, para ajudar nesse desenvolvimento comportamental? Porque
Como que funciona? O RH também. O RH faz esse trabalho. Quando fala lá dos subsistemas de desenvolvimento humano, é isso. Então, é desenvolver aquela pessoa, aquela empresa, ela tem uma cultura organizacional. O colaborador, ele precisa entender aquela cultura e trabalhar a favor daquela cultura. Né? E então, através dos treinamentos técnicos e comportamentais. Hoje tem os treinamentos técnicos, mas tem os treinamentos de comportamento. Né? Para quê? Para a pessoa se posicionar melhor diante do cargo, se posicionar mesmo, nível de comunicação, de relacionamento interpessoal com o próprio cargo. Do que o cargo precisa, vamos colocar assim, né? Nas necessidades do cargo. Sim. E o mais importante nesse caso, presumo eu, é para a empresa, ao invés de falar assim, bom, esse aqui tem um comportamento difícil, vamos trocar ele para um comportamento mais fácil. Não, né? Melhor desenvolver esse comportamento, melhorar esse comportamento, se for possível também, né? Tem isso. Se for possível, e não depende do RH, não depende do gestor, depende do colaborador querer esse desenvolver. Né? Porque o RH ele faz, mas muitas vezes o desenvolvimento não é unânime, né? Às vezes cada um está num processo, mas tem pessoas que escolhem não querer se desenvolver, ter oportunidade ali e não se interessa, e está tudo bem, porque são escolhas individuais que a gente também tem que respeitar, mas muitas vezes não consegue permanecer naquele cargo. Então, o mais interessante nesse caso para a empresa seria, infelizmente, né, buscar um outro perfil no mercado que se adeque mais, talvez. Quando a gente fala de desligamento, a gente fala de... O desligamento, ele acontece, Lucas, não só por vontade. Tem momentos que é desligamento pelo empregador e desligamento do colaborador. Mas existe um processo de decisão. Né? Então, nesse processo, antes de desligar, geralmente o RH sempre tá nesse processo. Olha, vamos desenvolver, vamos ver se é uma questão técnica, o que se pode ver. Né? Olha, vamos ver um curso, de repente, o líder intensificar o treinamento com aquela pessoa, né? Mas chega a um ponto que é decisão da própria pessoa, o desligamento. Eu recebi feedback do meu líder do que eu precisava melhorar, do que eu precisava me desenvolver tecnicamente, e às vezes não tem recurso, às vezes cognitivo até, né? E às vezes a pessoa sobre comportamento, a pessoa acredita que o jeito e a forma dela ser e atuar, né, estar ali, é daquele jeito que ela quer seguir, e tá tudo bem. Então, a demissão a empregabilidade que a gente fala, né? É uma questão da gente... É uma questão que o gestor da área dá oportunidade das pessoas. Tem gestores que não. Tá aí o RH também para auxiliar esse gestor. Tem gestor que não. Tem gestor... Né, que fala, olha, RH, nós vamos demitir. Você já conversou com o colaborador? Você já falou sobre a dificuldade dele? Não. Eu até brinco com os líderes. Falo, olha, quem não conversa antes, quem não dá feedback antes, vai queimar no fogo do inferno. Entendeu? Por quê? Sim. Porque é a realidade. A pessoa muitas vezes não sabe o que ela precisa melhorar. E nós temos um problema estrutural, Lucas, que é o quê? As pessoas saem do terceiro colegial, nem todas, como a estatística mostra, IBGE, nem todas saem e podem fazer faculdade por uma questão financeira, né? E elas vão precisar ir para o ambiente de trabalho. E nós, no terceiro ano, vamos colocar aí, hoje, né, é o último ano do ensino médio, não tem uma matéria destinada ao desenvolvimento daquela pessoa no ambiente de trabalho. Então, todo mundo no último ano do ensino médio é trabalhado para passar na faculdade, mas não para trabalhar.
É jogado direto nos leões, digamos assim. Exato. Então, muitas das pessoas, elas aprendem vivenciando, Sim, com certeza. né? Então, a entrada no mercado de trabalho, ela se dá de erros e acertos. Por quê? Se aquela pessoa teve modelos de líderes que ajudou o desenvolvimento delas, ótimo, sorte. Se não, elas levam esses modelos que não são tão bons para o resto da vida. Então, a escola, que é o ensino médio, o último ano, traz essa questão muito forte, né, que é uma questão educacional, que os alunos, no último ano, ele só é preparado para entrar na faculdade, não para trabalhar. Não, com certeza. Né? Então, isso reflete no ambiente de trabalho. Né, do primeiro emprego. Isso também reflete um olhar sobre os modelos que as pessoas têm de trabalho. Uhum. Né? Então, tudo isso reflete isso na prática. E chego a te falar que até na vida adulta. Não é só no jovem trabalhador. Uhum. Né? Por quê? Muitas vezes a pessoa fica 10 anos naquele trabalho, é aquele modelo que ela tem, mas não foi desenvolvido, não tem cursos para desenvolver essa visão crítica sobre trabalhar hoje, o ambiente de trabalho hoje, o que requer, né? Não, com certeza. E quando se por algum motivo precisa, né, uma empresa faz um desligamento em massa por alguma crise, volta para o mercado de trabalho com aquela mentalidade, né? Exato. Quadrada, assim. E o que hoje nós temos é assim, a gente percebe isso muito bem quando vai fazer um recrutamento, né, uma seleção, entrevista, a gente percebe isso, que os novos, eles vão por tentativa, não estão preparados. Então, o RH tem que ter esse cuidado também com as pessoas que estão sendo inseridas no mercado, porque elas vêm sem base. Sim. E sem base comportamental, porque essa geração, ela é rápida, ela é esperta. Né? Ela é muito inteligente, essa nova geração. O que, de repente, ela não tem é o comportamento adequado para estar ali. Mas é porque ela também não recebeu. Né? Totalmente. Então, uma coisa está ligada à outra. Atualmente, a escola do ensino médio não traz isso. A família... Hoje, também querendo ou não, todos têm que buscar o seu subsistir, né? E o jovem, ele vai aprendendo ali de erros e acertos. Então, o RH, aí entra o RH. Se eu contrato um jovem e tem um RH, que é um RH estratégico e forte, ele vai dar apoio naquela contratação. E naquele processo todo de inserir aquele jovem, né? Não só o jovem aprendiz, mas o jovem como um todo, eu falo. Então, o RH, ele tem essa preocupação, esse olhar. Quando esses jovens entram, às vezes, numa empresa que não tem esses recursos humanos fortalecido, muitas vezes ele é mal interpretado e não desenvolvido. E aí começa a troca de pessoas. Não, totalmente. Eu tive a sorte de eu ter sido... Eu fui jovem aprendiz, né? Dos 15 aos 17 anos. Eu tive a sorte de ter sido no Banco do Brasil, numa agência que não era de atendimento público convencional, né? Era do setor público, então era mais um escritório do que uma agência em si. Sim. E eu falo sorte porque o gestor que cuidava ali, né, de mim, no caso, me ensinaram lições lá dentro, assim, que eu levo pra vida até hoje, sabe? Então, assim... Eu entrei já no mercado de trabalho aos 18 anos com uma carga ali de 2 anos de um aprendizado intenso, sabe, assim. Mas a gente vê, talvez, que nem sempre isso acontece com os jovens aprendizes, né? Sim. Então, eu não sei, assim, você olha de que forma isso, assim, esse impacto do jovem aprendiz? Você vê como se de fato é algo positivo, algo que contribui mais do que prejudica? Como que na prática, assim? Na prática, é claro, quando o jovem tem uma experiência de acompanhamento na vida adulta, ele já vem com recurso para enfrentamento daquele ambiente de trabalho, né? Que é a vida adulta. Você tem que fazer o enfrentamento do ambiente de trabalho.
Então, ele vem preparado, porque ele teve um acompanhamento, de fato, um acompanhamento, né, ensinamento. Isso é muito interessante você falar, porque o trabalho que eu procuro fazer também não é só desenvolver a organização como em pessoas, também os líderes, né? Então, por exemplo, nas empresas que eu trabalho, tem sim, para as quais eu trabalho, tem o desenvolvimento de liderança. Então, nós temos os treinamentos de liderança. Por quê? Porque o líder, ele tem que reconhecer esse papel importante que ele exerce sobre a equipe dele de trabalho. Não orientar sobre a parte técnica e também a comportamental, né? Você mesmo, você trouxe aqui um líder que você não esquece. Vários, na verdade, ali foram, né? A equipe em si como um todo, assim, me ensinaram muitas coisas. Por quê? Nós somos assim, se a gente for pensar em quem eu me espelho, vem na hora as pessoas. Então, os líderes geralmente inspiram as pessoas a estarem não só tecnicamente, mas como comportamento. Então, os trabalhos que eu desenvolvo com a liderança é nisso, né? É um trabalho de elas reconhecerem o papel delas como um ser, um gestor de pessoas. Não é só gestor da atividade que ela faz, que ela realiza, mas ele, acima de tudo, ele é um gestor de pessoas. Então, recursos humanos, eu sempre falo, recursos humanos é um gestor de pessoas, mas os líderes também são os gestores de pessoas da empresa, que desenvolve a pessoa tanto na área técnica quanto na comportamental. Então, quando eu falo no momento de demissão, né, a gente está desenvolvendo os líderes, mas você vai mandar embora, você conversou, você falou, você pontuou, você deu feedback, você deu tempo e espaço para a pessoa desenvolver o feedback que você deu. Eu dei, não resolveu. Ok, isso é uma escolha do colaborador. Agora, eu não dei, aí eu brinco, vai queimar no fogo do inferno. Aí fez a pessoa sofrer lá, né, tadinho. Mas, Larissa, se alguém que nossa audiência estiver assistindo quiser te contratar, como que te encontra ali, o contato? O meu contato, hoje eu tenho o Instagram, Clá Antunes, né? O meu contato é via telefone, posso passar? Pode, claro. Meu telefone é 98124-3315, né? E a gente bate um papo, eu gosto de formalizar sempre uma proposta bem peculiar da necessidade do gestor, né? E para atender a necessidade mesmo, da real necessidade dele. E eu estou à disposição. Que maravilha. Então, eu agradeço de coração por ter aceitado nosso convite hoje. Foi um bate-papo muito bacana. Desmistificamos muita coisa. Tenho certeza que a nossa audiência, a galera que está ouvindo, está assistindo, vai passar a enxergar com outros olhos. Sim. Se brincar até chegar para a empresa, por que a gente não tem um RH aqui, né? Vamos desenvolver, né? Eu tenho certeza. Eu acho que isso, Lucas, é uma das minhas missões, né? RH acredito que isso é até uma missão que eu tenho com Deus, né? Porque você trabalhar com pessoas, você ajudar as pessoas a estarem num ambiente mais leve, mais felizes, na verdade, mais preenchidas ali do trabalho, da relação desse trabalho, né? Que sempre vai existir. Sim, com certeza. E há algum tempo essa relação patrão-empregado era muito polêmica. E não, hoje tem que ser vista como uma parceria, né? Então, eu agradeço muito. Maravilha. Poder falar sobre isso é um privilégio, né? Porque falar de pessoas, das coisas que eu gosto de lidar com as pessoas é um privilégio. E eu agradeço muito e estou à disposição de todos, até de vocês. Que maravilha, viu? Muito, muito, muito obrigado mesmo. Assim, foi um bate-papo muito bacana, viu? Obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente no nosso Instagram. Deixe seu comentário, seu favorito aqui, que a gente vai ter o maior prazer de te responder. Espero você no próximo episódio. Muito obrigado até aqui. Tchau, tchau.